Olá, a poluição dos rios é um tema presente na cidade de São Paulo. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, o governo paulista investiu mais de 2 bilhões em obras de despoluição do Rio Tietê. Já em 2019, o governo estadual lançou o programa Novo Rio Pinheiros, com o objetivo de reduzir o lançamento de esgoto. A meta é realizar todas as obras ainda neste ano. Para discutir esse tema que é tão importante para o nosso meio ambiente, conversamos sobre a despoluição dos rios, recebendo o secretário executivo da Secretaria Estadual da Infraestrutura e Meio Ambiente, Luiz Ricardo Santoro. Também recebemos o professor Jefferson Nascimento de Oliveira, professor da Unesp, na área de hidráulica e saneamento no campus de Ilha Solteira. Muito obrigado pela participação dos senhores. É um prazer sempre ter vocês aqui. Obrigado, professor. Obrigado também, secretário. Pois não, secretário. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o professor. Muito obrigado também pelo convite da TV Câmara e também agradeço essa oportunidade de estar debatendo aqui com o nosso secretário executivo. Sem dúvida nenhuma que é um tema, principalmente na questão dos rios Tietê e do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. Eu começo já colocando um assunto interessante. Por volta de 1940, eu me lembro que o meu pai com os irmãos dele, eles moravam ali em Pinheiros. Eles nadavam no Rio Pinheiros. E acontecia uma coisa muito interessante nos clubes Tietê, Espéria. Tinha competição, né, de regatas e tinha também as famílias que se dirigiam para a margem dos rios para fazer piquenique. Olha que coisa. Então eu começo perguntando para o secretário e também para o professor, como é que chegou a esse ponto, né, da gente viver lamentavelmente essa situação. É claro que houve as pessoas começaram a habitar os locais de uma maneira desordenada. O poder público, de uma certa forma, tentou resolver, mas não conseguiu porque a demanda era infinitamente superior do que aquilo que o governo podia fazer. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Pois não, professor, começo com o senhor. Bem, é o seguinte, né? A visão que a sociedade tinha dos rios, né, principalmente do Rio Tietê e do Rio Pinheiros, era de uma situação de urbanização, né? O primeiro trabalho que foi feito foi Saturnino de Brito, salvo engano meu, em 1924, a respeito da reurbanização e da mudança, porque o Rio Tietê, ele tinha muitas curvas, né, vamos dizer assim, que são os meandros que a gente fala. Então, aquilo ali foi projetado para que você tivesse uma canalização, uma nova feição do rio e urbanizasse as margens. Então, a visão que se tinha antigamente era que você poderia usar os rios e despejar o esgoto nesses rios. Hoje não, hoje você tem a visão de integrar os rios na sociedade, integrar os rios nas cidades, tornando-os rios urbanos renaturalizados, como a gente fala na academia, né? Então, foi essa visão que mudou. Então, quando os seus pais e parentes tomavam banho no rio, né, o rio estava incorporado à cidade. E aí depois, com também o crescimento industrial, o crescimento das cidades como um todo, isso aí foi mudado. Sem dúvida. Secretário, é uma questão interessante, né? Porque as pessoas mais velhas conviveram realmente com rios ainda vivos, a gente pode dizer dessa forma. Agora, são muitos os poluidores do rio, secretário, que vocês têm aí na secretaria, catalogados? Eu acho melhor nós dividirmos essa resposta em 2 tipos de poluição. A poluição industrial já foi atacada nos últimos anos e hoje nós temos uma contribuição muito pequena de poluição industrial. A CETESB e os órgãos de controle fizeram um ótimo trabalho no sentido de praticamente hoje é ínfima a composição da poluição industrial na poluição dos nossos corpos d'água. Aí nós temos 2 outros tipos de poluição. A poluição difusa é uma área urbana. Uma área urbana, ela é muito pavimentada, ela é muito impermeabilizada. Então essa água
Eu vou dizer um jeito bem simples, né, mas acho que as pessoas vão entender. Quando chove, a água da chuva lava as ruas, carregando tudo que está no chão, que está nas ruas. Então, por exemplo, óleo, papel, plástico, uma série de produtos, né, que são carregados pela água da chuva, vão no sistema de drenagem da cidade e isso deságua nos rios. Essa poluição também é um outro fator. E nós temos outro tipo de poluição, eu estou falando das mais significativas, que é a carga de esgoto que é jogado in natura nos rios. E é isso que nós estamos trabalhando. O projeto Tietê, despoluição do rio Tietê, é basicamente voltado no sistema de captação desse esgoto para levá-lo a tratamento. E o nosso projeto hoje, de a despoluição do Rio Pinheiros, também tem um componente muito grande dessa retirada desse esgoto in natura para o Rio Pinheiros. Uma coisa interessante, a gente está com 2 especialistas e é muito importante lembrar. A gente, quando percebe um rio da forma que está o Tietê ou da forma que está o Pinheiros, a gente muitas vezes não acredita que o trabalho possa ser feito, né? Porque, lamentavelmente, as coisas acabam acontecendo, muitas vezes o mau cheiro incomoda. Mas existem medidas políticas públicas que são eficazes para despoluir os rios. Então, eu queria que o professor falasse um pouquinho, e o secretário também, sobre quais os métodos que se mostram mais eficientes hoje para a gente conseguir chegar. A gente sabe que é difícil, está remando contra a maré, mas é possível, né? Olha, eu acho que eu vou dar um exemplo do Rio Pinheiros, que é um projeto que ele está estruturado em 5 grandes pilares. Eu acho que isso é importante. Nós temos o primeiro pilar, retirada da carga de esgoto do rio. Segundo, o Rio Pinheiros tem uma característica, porque ele é um canal que foi, como bem disse o professor, ele foi retificado. O Rio Pinheiros era um rio de muitos meandros, muito sinuoso, e ele foi retificado. Ele foi retificado com o intuito de uma inversão do sentido de fluxo da água para enviar água para a represa Billings, para gerar energia elétrica na usina em Embora. Ao longo do tempo, esse rio ele perdeu as suas características, tornou-se um rio muito lento e teve um processo muito grande de assoreamento. Então, nós estamos desassoreando o Rio Pinheiros. É a segunda. Nós temos uma outra preocupação no processo do Rio Pinheiros, que vai bem no sentido de, no lixo flutuante, na sujeira que vem em cima do rio. E aí é uma preocupação. Como bem disse o professor Jefferson no começo, os municípios foram crescendo sem uma grande estrutura, sem um planejamento, e hoje nós temos muitas ocupações. Existe uma cidade regular dentro da cidade de São Paulo. São as ocupações, são uma série de construções muito próximas dos córregos ou até sobre os córregos, aonde essa poluição vai diretamente para esses córregos que vão formar os rios. Então, esse é um trabalho muito grande também de retirada desse lixo. Nós temos um outro grande pilar, que é a educação ambiental dessa população, incentivando coleta seletiva e uma série de medidas, como centrais de reciclagem, no sentido de modificar o conceito da população. E um outro pilar que nós temos também no Rio Pinheiros, que é a questão nós estarmos reincorporando o rio
ao tecido urbano, à cidade. Nós demos as costas para o rio. Por quê? Porque era um local sujo, poluído, que ninguém queria ir. Então, nós estamos trabalhando também na revitalização das margens, construindo parques, construindo ciclovias, de forma a trazer a população para o rio e, dessa forma, a população vai nos ajudar a manter esse rio dessa situação, porque a população vai sentir que é importante esse rio para todos. Com certeza, é importante para o meio ambiente e, de uma certa forma, faz parte também, acho que todos nós, né, principalmente quem mora em São Paulo, quem é paulistano, ou mesmo quem vem de outros lugares, outros estados, gosta do rio, né? Olha o rio com carinho. Né? Muita gente fala assim, poxa, se esse rio fosse limpo. Né? A gente ouve demais as pessoas falarem isso. Então, a gente falar sobre essa questão da poluição e da maneira como se polui, eu acho fundamental. Eu peço ao professor Jefferson Nascimento de Oliveira apenas uma pausa, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre essa questão da poluição dos rios, que são fundamentais. E recebendo dois especialistas, não é? O secretário Luiz Ricardo Santoro, o professor Jefferson Nascimento de Oliveira, para a gente continuar tratando desse assunto. O Decisões e Argumentos volta já.